Olá! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cristiano de Oliveira e eu estou aqui trazendo uma série de vídeos motivacionais para vocês. Motivação pessoal, para que você consiga compreender que você é essencial, que você é necessário, que você faz falta, que você é importante para alguém. E hoje, dentro do tema que eu vou falar de humildade. Existem alguns autores, alguns filósofos, professores que eu admiro muito a inteligência deles. Então eu vou colocar a definição deles de humildade e vou fazer uma explanação sobre a minha opinião, para tentar ajudar, levar você essa informação que você precisa para que você possa se motivar. E aí você pode me perguntar o que a humildade tem a ver com motivação pessoal. Tem tudo a ver. Às vezes naquele momento em que você está passando por uma situação difícil, passando por um problema que você acha que ele não tem solução, que ele não depende de você, só te falta um pouco de humildade. E você tem essa humildade, eu tenho certeza que você tem. Você só precisa praticar. Às vezes aquele caminho está travado porque lhe falta um mínimo de humildade. Então eu vou começar lendo textos desses renomados, o qual eu admiro muito. E aí eu vou fazer uma explanação sobre isso. Tá certo? Bom, o dicionário deixa bem claro que humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Então, dentro da definição de dicionário, a humildade ela se caracteriza de você ter consciência de que você é limitado. Todos nós somos limitados. Ninguém sabe tudo. Todos nós estamos aqui para aprender sempre. Seja você um bacharel, seja você um mestre, seja você um doutor, seja você um pós-doutor. Existem coisas que você ainda precisa aprender. Então a humildade é você ter consciência dessa sua limitação, segundo o próprio dicionário. A palavra humildade, ela origina do latim humilitas, que é exatamente a qualidade da pessoa que não tenta se projetar sobre outras pessoas mostrando superioridade. Se eu for conversar com qualquer um de vocês e eu for falar do que eu conheço, do que eu entendo, e você não entende do que eu estou falando, se eu continuar falando e não há interesse da sua parte em me ouvir, eu estou plenamente sem humildade nenhuma, porque eu estou querendo mostrar superioridade naquele assunto que eu domino e você não. Então a gente precisa fazer o quê? Compartilhar. Tendo você interesse em saber o que eu sei, cabe a mim compartilhar com você. E assim seguimos juntos aprendendo uns com os outros. O historiador Leandro Carnal, ele é professor da Unicamp, se eu não me engano, diz que a humildade fortalece o caráter e te faz aprender. Exatamente. A pessoa que ela tem caráter, ela não precisa, em hipótese alguma, humilhar a outra pessoa. Humilhar no sentido de conhecimento, de querer mostrar que ela é mais do que a outra pessoa. De repente ela sabe muito sobre aquele assunto, mas aquela outra pessoa sabe de outros assuntos que ela não entende, não conhece, não sabe, nunca ouviu falar. Então, é o quê? É aprender juntos, é compartilhar. O filósofo Luiz Felipe Pondé, ele diz que a humildade é uma virtude típica do espírito, ou uma virtude de quem tem poder. Bom, vamos interpretar o que ele disse. A humildade é uma virtude típica do espírito. Então ele eleva a questão de humildade num nível espiritual. Independente se você é cristão, se você
não é cristão, se você é praticante de qualquer outra religião, a humildade ele eleva ao nível espiritual. Ou seja, o desenvolvimento espiritual te leva à humildade. Tá? E ele diz mais, ele diz que uma virtude é de quem tem poder. Bom, segundo ele, uma pessoa que ela não tem posses, que ela não tem poder financeiro, ela não tem por que não ser humilde, né? Ela não tem por que chegar num lugar com arrogância, e sim buscar o máximo de conhecimento. Por outro lado, uma pessoa que ela tem posse, ela tem poder financeiro, essa pessoa ela precisa se esforçar para ser humilde. Acredito que tem algum sentido nisso. Mas acredito também que existam pessoas que têm poder financeiro, têm capacidade intelectual e são mais humildes do que pessoas que não têm capacidade intelectual, que não têm poder financeiro. Isso daí é algo que a gente pode até discutir. Existem muitas pessoas abastadas do poder econômico que são muito humildes, sim. Mas faz sentido o que disse o filósofo Luiz Felipe Pondé. O político e professor Enéas Carneiro, não sei se alguém lembra dele aí, ele foi político, candidato, chegou até a ser chacota pela maneira como ele aparecia na televisão buscando voto. Já falecido, ele era professor, salvo engano, de medicina, né? Ele diz o seguinte, uma coisa muito bonita e interessante o que ele diz. Diz que cada ser humano é um universo em miniatura, onde no momento em que cada um de nós descobrirmos que somos semelhantes, vamos nos respeitar. E quando isso acontecer, teremos a humildade disseminada. Muito legal isso. Porque no momento em que nós percebermos, segundo ele, que somos todos iguais, feitos da mesma matéria, vindos de um mesmo Criador, nós vamos perceber que a única coisa que nos diferencia o dinheiro, o conhecimento, mas por que um médico, um filósofo, um astrofísico é mais importante que um faxineiro? Não é. A única coisa que os separa é o conhecimento. É a escola, onde um foi e o outro não foi. Mas isso não significa que aquele que está limpando o chão não tenha nada a ensinar ao astrofísico. Isso é humildade. Isso é saber compartilhar conhecimento. Seguindo o raciocínio, o professor de ética, Clóvis de Barros Filho, diz que a vitória é um momento e a ausência da humildade te levará ao fracasso. Então ele deixa claro que quando você é vitorioso em alguma questão, você é vitorioso naquele momento. Você não é vitorioso para a vida inteira. Às vezes, a sua vitória daquele momento, com o passar do tempo, ela se torna obsoleta. Porque as coisas mudam. O mundo vive em constante mudança. E às vezes aquilo que te fez vitorioso naquele momento, no momento futuro ou até no momento presente, isso pode não valer nada. Mas você ainda preso a essa questão de vitória, faltando a você humildade, você se fecha para novos conhecimentos. Você se fecha porque há de novo, porque há de diferente. Você se fecha para as mudanças. O filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma definição muito bonita sobre humildade. Ele diz o seguinte: a pessoa humilde é aquela que não sabe tudo, é aquela que não é a única que sabe, é aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntas, é aquela que sabe que ela e a outra pessoa
nunca saberá o que pode ser sabido. Essa definição dele é a mais completa, na minha opinião. Essa definição dele diz que a pessoa humilde, ela tem conhecimento das limitações dela. Que a pessoa humilde, ela sabe que ela é limitada em muitos assuntos. A pessoa humilde é aquela que sabe que tem que compartilhar conhecimento. A pessoa humilde é aquela que sabe que se ela não compartilhar, aquilo vai morrer com ela. Diz ainda o filósofo Mário Sérgio Cortella que compartilhar sentimento e conhecimento, se você não fizer isso, você perde. Se eu não compartilhar o sentimento que eu tenho por você, se eu guardar para mim o sentimento que eu tenho por você, quando é que você vai descobrir que eu sinto algo por você? Eu preciso compartilhar. Se eu tiver interesse em saber o que você sabe e você não compartilhar isso comigo, que valor isso terá? Agora vamos trazer isso para uma realidade de uma empresa. É comum pessoas serem contratadas, levadas a alguns departamentos e lá os profissionais que lá estão se recusam a ensinar todo o trabalho. Isso é típico de gente insegura, que acha, que acredita que aquela pessoa que está chegando vai tomar o seu lugar. Que se ele ensinar tudo o que ele sabe para aquela pessoa que está chegando, que ele vai se tornar obsoleto. É uma pessoa que se fechou, que se limitou a conhecer única e exclusivamente aquilo. Porque a pessoa que busca conhecimento sempre, porque a pessoa que está sempre aberta a conhecer e compartilhar conhecimento, essa pessoa não tem medo de ensinar nada a ninguém. Porque ela sabe que ela sempre tem o que aprender. Então, o que isso quer dizer? O que isso significa? Aonde isso vai me motivar? Eu sei que você tem conhecimento, capacidade, sabedoria, mas às vezes está te faltando humildade. Humildade de reconhecer que o que a outra pessoa está dizendo não cabe uma contestação sua. Pela simples falta de conhecimento da sua parte. Ao invés de fazer isso, você pode dizer à pessoa: explique-me mais sobre isso. Eu quero entender mais sobre isso. Eu quero saber o quão você sabe. Porque isso eu não sei. Não é vergonhoso dizer que não sabe. Vergonhoso é dizer que sabe algo que não tem conhecimento. Às vezes no seu meio familiar, você se preocupa em querer mostrar que você é mais. Que você sabe mais. Mas lá existe uma pessoa no seu meio familiar que tem conhecimento. Eu estou falando de qualquer assunto. Profissional, religioso, cultural, qualquer coisa. Essa qualquer coisa pode estar travando você. Essa qualquer coisa pode estar te levando por um caminho que não é o bom caminho. Por que você vai querer discutir o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode? Se a pessoa sabe mais do que você, ouça o que ela tem a dizer. Depois, você pode até pesquisar aí nas redes sociais, sei lá, na rede mundial de computadores e buscar mais informações para no próximo encontro você discutir com aquele parente, tete a tete. Ele vai até gostar, que ele fala: olha, ele se interessou pelo assunto. Humildade. Humildade não significa que você é uma pessoa desprovida de conhecimento. Humildade significa que você quer aprender mais. Porém, quero ressaltar a diferença entre humildade e subserviência. A pessoa subserviente é aquela que se curva, é aquela que se dobra, é aquela que se humilha.
É aquela que permite que façam qualquer coisa com ela, que não seja ensinar, que não seja compartilhar ideias, que não seja compartilhar conhecimento. Muito cuidado com isso. Quando alguém, por alguma razão, achar que você deve ser subserviente, seja humilde o suficiente para dizer a ela que não é esse o caminho. Seja humilde o suficiente para dizer a ela: você precisa ser mais humilde, porque eu não tenho razão, motivo para poder ser subserviente a você. Não tem razão ou motivo para eu me humilhar, para eu me rebaixar para você. Nós vamos compartilhar conhecimento. Ah, mas você não tem nada para me ensinar, disse a pessoa a você. Maravilha, mas também eu não vou ser subserviente a você. Uma coisa não está ligada à outra. Mas a humildade vai te levar à motivação pessoal. A humildade vai te levar a caminhos novos, a conhecimentos novos, a buscar novas oportunidades. A humildade vai até te motivar a fazer coisas novas. Eu espero que você tenha gostado das coisas que eu tenho dito até aqui. Peço a você que veja os vídeos anteriores, acho eu que eles estão numerados. Salvo engano, esse é o 7º vídeo. Quero que você dê uma olhada nos anteriores. Se você gostou, por favor, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Dê o seu like. Eu agradeço de todo o coração. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde.